Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre sensatez. Estaríamos nós vivendo um momento de insensatez? Meu nome é Emerson Dias, sou vice-presidente de Capital Humano aqui da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Anefac. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes no YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Segundo, visitar o nosso site, anefac.org, onde você encontrará e poderá ler a nossa revista digital, com conteúdos relevantes do mundo das finanças, administração, economia, tributos, tecnologia e capital humano, sempre muito importantes para você, para a sua carreira e para os seus negócios. Além de informações sobre a nossa agenda de eventos. Confere lá, anefac.org. O nosso convidado de hoje é economista e membro do conselho da Anefac, professor acadêmico, é Roberto Vertamati. Vertamati, você, primeiro, bem-vindo a esse podcast, claro, e você escreveu um texto sobre outras doenças e suas taxas de mortalidade, levando a entender que há um certo exagero, ou como você mesmo intitula o seu texto, insensatez, nessa crise agora do Covid-19. Seria falta de sensatez exatamente o que estamos vivendo, na sua visão? Bom, primeiro um abraço a você, Emerson, um abraço a todos esses que estão ouvindo ou irão ouvir o nosso podcast. O texto a que você se refere, que eu escrevi, na verdade, ele chama a atenção para alguma insensatez, sim, que tem ocorrido com alguns governos. Nós estamos, além da pandemia, que é um problema, não estou dizendo que o coronavírus não é problema, porque é um problema, mas precisamos tomar muito cuidado para que as atitudes, principalmente dos governos, não sejam exageradas. O que eu quero dizer com isso? Sem dúvida nenhuma que qualquer vida que se perde é incomensurável. É vida única que se perdeu. E quando mais, estamos falando aí de alguns milhares de pessoas que estão morrendo com esse coronavírus. Não podemos deixar de considerar alguns outros aspectos. Volto a dizer, sem dúvida o coronavírus é um problema, precisa ser enfrentado por todos, mas se nós ficarmos isolados, é o que está acontecendo no mundo todo, eu diria que acima de 20 dias, até 15, 20 dias, é o que está previsto agora no Brasil, né? 15 dias, nós vamos passar a ter problemas gravíssimos na economia. E eu diria que nós podemos ser, como consequência dessa desarrumação, de uma pandemia virar algo catastrófico. Eu diria que tem muitas pessoas, e isso eu comento lá no artigo que você mencionou, muitas pessoas com serviços que não têm registro, ou mesmo pessoas que têm registro, que têm algum trabalho em hotéis, restaurantes, que nesse momento praticamente estão fechados. E outros trabalhos dessa natureza vão ficar, se passar muito tempo, sem receber. E como é que eles vão comer se normalmente essas pessoas, o que ganham no dia, usam para comer no dia, ou praticamente isso, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, e aí quando eu digo de falta de sensatez no início do meu artigo, eu estou me referindo mais aos governantes. Eles precisam ter muito mais discernimento, ouvir mais as pessoas, e não ficar fechando, abrindo. Nós temos um presidente no Brasil, e o que eu tenho visto aí nesses últimos dias é alguns governadores, parece que estão disputando ainda a eleição, ou querem já disputar a eleição,
nesse momento de dificuldade muito grande, temos que nos unir ao presidente. Gostemos ou não gostemos, essa não é a questão do presidente. Ele foi eleito, ele é o presidente, e entendo que nós temos que somar esforços com ele, e não ficar dividindo, como está acontecendo aí com vários governadores no Brasil. Você coloca, Vertamati, na tua fala, uma questão aí de prazo, né? Um certo prazo aí, muitas empresas, principalmente as pequenas, começam a ter problema. Contudo, no noticiário de hoje, nós estamos vendo que, na verdade essa notícia não é de hoje, mas está ainda se falando dela, é que o Comitê Olímpico, por exemplo, decidiu adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começariam agora em junho, para o ano de 2021. E uma das falas do presidente do comitê é de que nós não sabemos como estaremos até dezembro, ou seja, dá uma visão aí de um prazo até mais estendido do que essa sua visão, que seria o prazo que as empresas suportariam, né? Nessa situação, onde as empresas não vão suportar muito tempo, e você já tem um evento dessa magnitude sendo jogado para o ano seguinte, porque não se sabe como estará o cenário nos próximos meses, né? Nós estamos ainda em março, ainda o ano praticamente nem começou direito. E aí, o que fazer neste momento? Eu entendo que nesse momento aí a transferência dos Jogos Olímpicos me parece sensata. A fala aí do presidente do Comitê Olímpico aí me parece que não é muito sensata, pelo menos a forma como saiu na imprensa. Uhum. Não vamos saber como vai estar no fim do ano. Eu diria que ele transferiu, ou ele, respeitando que a maioria dos participantes do comitê resolveram passar para o ano que vem, porque nesse momento, na maioria dos países, nós estamos sim bloqueados e os atletas que já precisariam estar, digamos assim, na preparação final, não estão se preparando. Então, só por esse motivo, já teria que transferir para uma outra data, e me parece que a data mais razoável é janeiro, fevereiro. Eu entendo que a humanidade, das suas crises, sempre pode sair melhor, e nós podemos sair melhor dessa crise, e nós temos aí notícias também muito recentes de hoje, de que uma vacina está muito próxima, o tratamento utilizado na malária também pode ser uma alternativa de tratamento. Claro que isso não está confirmado, mas existe uma esperança de que nos próximos dias a gente encontre um caminho. Eu tenho certeza de uma coisa: você tem vários institutos, vários organismos no mundo inteiro trabalhando fortemente para encontrar uma alternativa de tratamento, uma vacina e também uma alternativa de tratamento. Eu gostaria de aproveitar e comentar o seguinte, Emerson. Esse vírus, como tantos outros aí, recentemente, desde o ano 2000 pelo menos, tem surgido aonde? Da China. Esse vírus aqui, que eu estou chamando de vírus chinês, porque a origem é lá, tem mostrado, e o governo chinês já assumiu isso, que o sistema de alimentação em algumas regiões da China, e historicamente acontece isso com o consumo de animais silvestres, tem causado no contato humano, periodicamente, alguma infecção de vírus que transmutaram por causa dos animais e depois no ser humano, com efeitos novos como esse coronavírus. Então, eu diria que a China tem se mostrado, nesse ponto, irresponsável, porque já deveria ter resolvido isso há muito tempo e eles sabem disso. E agora já está dizendo aí o primeiro-ministro Xi Jinping que até 2025 os hábitos alimentares dessas regiões da China serão alterados. E nós sabemos que lá, como é um governo ditatorial, eu não estou diminuindo a importância da China, nem a importância do povo chinês, mas é um governo ditatorial, e o que ele faz, ele executa, não importa doer em quem doer.
Então, eu te digo para você que tem uma responsabilidade muito grande. A China, sim, ela é culpada por isso, por sua negligência, e espero que agora eles comecem a consertar a bobagem que eles têm feito há muito tempo na Terra, por causa desses vírus que surgem lá, como o SARS, como o MERS, a gripe suína, a gripe aviária e outras por aí. Muito bem. O Bill Gates também nos disse hoje, no noticiário, de que não podemos simplesmente retomar a economia e ignorar a pilha de cadáveres, né? Ele está falando uma fala no sentido de haver uma cooperação generalizada de governos, empresas e etc. Pegando o gancho da tua fala, e eu queria remeter essa ideia do Bill Gates, né, de estar todos comprometidos, o problema sanitário da China, que acontece aí, que já não é o primeiro vírus que aparece por lá, ele também não é um problema humanitário no sentido de que as pessoas precisam deste tipo de alimentação e para, inclusive, ter renda, né, fazem aquelas feiras com os animais que acabam por se encontrar, animais que pelos seus próprios hábitos de vida, jamais se encontrariam na floresta, mas são levados para uma feira onde acabam se encontrando e gerando essa proliferação de vírus. Mas não há também aí um problema econômico do ponto de vista de abastecimento da população para a sua alimentação, e agora mudar essa matriz, vamos chamar essa matriz de alimentação chinesa, também não tem o seu impacto econômico, ou seja, não é também uma questão humanitária de alimentação ou só econômica, ou como é que vai lidar com essas todas variáveis? Esse costume alimentar chinês é milenar. Aliás, a primeira grande pandemia que nós tivemos na humanidade, a peste negra, nos anos de 1333 e 1351, lembro bem. Onde lá a mortalidade era da ordem de 60%, evidentemente, as questões sanitárias eram muitíssimo piores em 1330, sem dúvida nenhuma. Mas também tem evidência que o vírus veio desta região lá de Wuhan, a mesma região que nós temos o problema hoje. Então não é o problema de hoje. E eu diria que a China, hoje, a segunda economia do mundo, com reservas de 3,5 trilhões de dólares, em sua maioria títulos do governo americano, tem condição a qualquer tempo de resolver esse problema. Se é problema de educação, tem condição de dar educação e tem condição de arrumar alternativa alimentar. Não fizeram porque era cômodo, eu diria, ou negligência, como eu chamei na primeira resposta que eu dei a respeito disso. Com relação ao Gates, a fala dele é uma fala um pouco emocional, sem dúvida nenhuma. Não queremos voltar à economia, como ele disse, né? Queremos retornar à economia em cima de cadáveres. Não, absolutamente não. Aliás, o Bill Gates, ele é um globalista, e esse discurso é meio de globalista, né? Que primeiro vê os seus interesses e responde tudo conforme os seus interesses. Então, cuidado com essas falas, ninguém quer fazer isso. Eu mesmo não estou dizendo no meu artigo que nós devemos só ficar 15 dias e voltar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, sim, amparados pelos especialistas na área de medicina, e eles são importantíssimos nesse momento. A propósito, temos que parabenizar os médicos, enfermeiros, todo esse pessoal que trabalha nos hospitais. Serviço maravilhoso, maravilhoso, temos que agradecer, e ainda vai continuar um tempo. Então, como eu estava dizendo, não posso afirmar vamos voltar em 15 dias ou 20 dias. Eu só disse que a economia, se 20 dias nós ficarmos em casa, em qualquer país, mesmo nos Estados Unidos, você começa a desestruturar a economia, e essa desestrutura provavelmente pode levar, com mais tempo não trabalhando, já falo em 3 meses, 4 meses, pode levar a um desequilíbrio econômico que será muitíssimo pior do que esse vírus aí chinês, do tal de Covid-19, muitíssimo pior.
As previsões dos cientistas hoje que você pode ter aí 700, 800 mil mortes, e veja que você encontra alguns países, no caso Itália e pior ainda Espanha, e hoje, nesses dias aqui, atravessou ou superou o número de mortos, inclusive da China. Esses países têm uma população idosa. E esse vírus realmente está comprovado, dito pelos especialistas, que ataca muito mais fortemente, com consequências, inclusive, da vida nestas pessoas de idade. E o que eu comentei também no artigo, e dito por um especialista, esse sim é um grande especialista, os governos têm que começar a pensar, e eu não estou dizendo tomar atitude abrupta, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, senta com os especialistas. Esse David Katz, Dr. David Katz, que é diretor do Centro de Prevenção e Pesquisa da Universidade de Yale, ele está fazendo uma sugestão, eu acho que é uma sugestão sensata, o que tem mostrado que essa interdição horizontal, ele fala disso, essa matéria saiu no New York Times há 2, 3 dias atrás, ele fala de uma intervenção horizontal, que é o que está acontecendo em todos os países. Passar isso para uma interdição horizontal, atacando mais o foco. O foco são os idosos. Então, entendo que os idosos, provavelmente, por 60 dias ou mais, terão que ficar em casa assim, isolados, muito provavelmente. É o que ele disse. E faz muito mais sentido isso, o que ele disse. Então, a sensatez que eu peço é que os governos, de maneira geral, do mundo e do Brasil, inclusive os governadores, que têm se mostrado, como eu diria, administradores tempestivos ou intempestivos, é melhor colocar intempestivos, precisa colocar a cabeça no lugar. No momento de crise, tem que unir forças, questões políticas de acordo ou contra, nesse momento tem que ficar fora, tem que buscar a solução e depois vamos discutir as questões políticas, que é menos importante e nada importante. Então, junte esforços, seja sensato. É essa falta de sensatez que eu tenho visto e que eu estou chamando a atenção. Muito bem. E para chamar a atenção para essa insensatez, vamos falar um pouco de números, tá? O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que ele pode gastar 120 bilhões de reais, que é o que ele economizou com os juros da dívida interna do ano passado. Então, 120 bilhões de reais. Isso atenderia a 38 milhões de trabalhadores informais. Muito bem, esses são os números. No entanto, o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, que é um perfil mais liberal, ele disse no programa Roda Viva da TV Cultura que sugeriria um gasto de até 4% do PIB, ou seja, 300 bilhões de reais, que poderiam fazer frente às despesas de até 100 milhões de brasileiros, que é o que ele prevê o impacto na crise. Então, o Arminio Fraga fala de 4% do PIB, 300 bi, o Paulo Guedes fala de 120 bi, e o Arminio Fraga fala de 100 milhões de pessoas, o Paulo Guedes fala de 38 milhões de pessoas. Os números parecem que não são muito parecidos, né? Essas projeções aí parecem que são bem elásticas. Como é que você vê estes números e essas visões do liberalismo sendo agora obrigado a, talvez, ser mais keynesiano do que nunca? Olha, Keynes, já que você tocou no Keynes, eu vou comentar a partir de quando ele buscou uma equação com interferência forte do governo na economia, num momento de crise. Nós estávamos na crise da depressão de 29, muito bem, mas ele, Keynes, mesmo tendo defendido isso, e os países adotaram o que ele defendeu, ele comentava que, olha, logo após voltar à normalidade da economia, o Estado não pode ficar interferindo demais na economia. Muito bem. Só para fazer esse parênteses, para falar do Keynes.
O Armírio Fraga, como nós sabemos, ele sempre foi um indivíduo, historicamente, lá nos últimos anos, antes de vir para o Brasil, no Banco Central, trabalhou com Jorge Soros, que é um indivíduo rico e que fica dando ordem aí no mundo inteiro, faz isso, faz aquilo. Eu diria que ele, Armírio, é mais hoje, para mim está claro, ele é mais uma pessoa que atende o que, no fundo, a filosofia do Jorge Soros prega, com a qual eu sou totalmente discordante. Pela teoria aí do Armírio e o que ele está falando, de que tem 300 bilhões, vai gastar só 120, ele está chutando. Com certeza ele está chutando, porque ele não conhece os números. Agora, ele é uma pessoa capaz, eu não estou dizendo que ele não é capaz. Eu acho que filosoficamente e economicamente estou defendendo coisa errada, mas ele é capaz. Tudo bem. Se ele quer ajudar, e se ele pode ajudar, senta lá com o governo, vai tentar ajudar, equacionar as coisas, porque não está fácil. Nós tínhamos uma previsão aí de 2% de crescimento, tivemos vários anos aí de crise no Brasil, crescimento negativo, e os últimos 2 anos, crescimento praticamente em torno de 1%, que é pouco, e esse ano podia crescer um pouco mais, mas você tem um Congresso também que não ajuda, porque são imediatistas e pensam em si mesmos. Eu não estou defendendo e nem acusando ninguém, estou falando evidências, fatos. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que o Armírio chutou e não está falando consistentemente. Essa é a minha opinião. E pode ser que os números do nosso ministro não sejam os melhores, mas são muito melhores do que os números que o Fraga andou mencionando. Porque chutar barraca, quem está fora, é fácil. Vai lá e senta e ajuda. Muito bem. Bom, Roberto... Não, meu amigo Emerson, eu sei que eu estou entusiasmado naquilo que eu estou falando, e o que eu posso dizer para você, como economista, e leciono também economia em pós-graduação e mesmo no doutorado, lá na Universidade Americana, a Florida Christian University, eu tenho acompanhado vários economistas, vários especialistas na área de medicina. Eu não sou especialista, por isso preciso ouvir os especialistas, não só no Brasil, mas Estados Unidos e Europa. Então, não é fácil, e você sabe disso, você também acompanha tudo que acontece no mundo. É difícil você separar o certo do errado num mundo que 50% das informações que andam por aí é fake news. Então, acima de tudo, você tem que ter bom senso e ouvir várias versões de vários e chegar você à conclusão e dar alguma sugestão. O importante, sempre tentando ajudar. Eu acho que a crítica, ela não é má, ela não é ruim, a crítica. Mas se ela vem num ambiente de construção, de tentar ajudar, de trazer alternativas, ótimo, ótimo, excelente. Agora, se ela só fica tirando pedra, como disse, aliás, o Trump ontem, né? E o Bolsonaro também falou isso. Aliás, eles estão bem alinhados. E aqui não estou comentando sobre a rispidez que os dois tratam todo mundo. Eles são assim, né? Mas o que o Trump falou e o que o Bolsonaro falou também me parece que faz muito sentido. E o ministro da Saúde também falou: ser engenheiro de obra feita e lá criticar depois que está feito, isso é muito fácil, né? Vem ajudar a construir. Está no momento que todos precisam dar as mãos. Tirem as diferenças políticas, deixe para depois. Provavelmente uns têm razão em alguma coisa, outros têm razão em outras coisas. Mas, nesse momento, deixa de lado. Vamos somar. Tem que somar. Para de criticar. Dê sugestões. Crítica destrutiva não serve. Crítica construtiva serve.
Muito bem. Bom, então você ouviu aqui a visão do economista Roberto Bertamatti falando aí sobre falta de sensatez é o que está acontecendo no mundo de hoje. Você concorda? Você discorda? Não importa. O importante é que você ouça e tire as suas próprias conclusões. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Você quer deixar uma mensagem final aqui? Aliás, eu queria até te fazer uma pergunta que, antes da sua mensagem final, se você quiser já usar essa resposta como mensagem final, fique à vontade também. O que você espera que o Brasil aprenda ou coloque no seu DNA ao final desta crise? Boa pergunta, hein, Emerson? Gostei. Como ser humano, eu acho que essa crise, e nós devemos aproveitar essas crises, são tremendas oportunidades para nós melhorarmos a colaboração, ajudarmos mais uns aos outros. E aí eu falo não só do nosso país, mas como mundo, como várias nações. Você veja que todos estão precisando de ajuda, de uma certa forma, né? Então, esse é um momento que a gente pode aproveitar para somarmos, como eu estava tanto insistentemente falando, ou tão insistentemente falando, somar, crescer, ajudar, cooperar. Eu espero que essa crise toda nos leve, e essa é uma esperança minha, e eu acho que de muitos, a uma melhora. Vamos sair muito melhores, respeitando mais os outros. Eu não mencionei, olha, nós estamos com perdas de vidas aí por causa desse coronavírus, que sem dúvida nenhuma, terrível, terrível. Eu entendo até os médicos que, em sua grande maioria, uma vida é extremamente importante, porque isso é verdade, uma vida é extremamente importante. Mas, sem querer ser juiz de nada, nós temos hoje no mundo, anualmente, em torno de 1% são as pessoas que morrem no mundo, por ano, de fome. Esse número é próximo a 80 milhões de pessoas. Então, eu acho que o mundo vai sair melhor, eu acho que nós temos que ajudar muito mais aí as nações que mais precisam, e mesmo dentro do nosso Brasil, ajudar as periferias que necessitam muito, respeitando o ser humano acima de tudo, e não ficando dando ordens para cima e para baixo. Vamos junto, vamos trabalhar junto. Então, o Brasil deve sair melhor. Eu acredito que, e espero, que principalmente os políticos que eu tenho visto, pelo menos as lideranças, não têm funcionado a contento, eles estão ainda no Brasil velho, naquele Brasil carcomido, em que ajudam sempre a aumentar o custo do Brasil, que nós não aguentamos mais pagar. O público no Brasil está caro demais, nós não estamos aguentando pagar. Eles reflitam, já vários deles aí, a gente tem ouvido nos jornais, falando, não, vamos abrir mão da nossa verba de eleição, que é 2 bilhões, ou o fundo partidário, que é quase 1 bilhão, e mais verba disso e aquilo. Ótimo, parece que estão começando a discutir no sentido que eles já deviam estar discutindo há muito tempo atrás, e que não mudaram até agora. Por isso que nós estamos nessa situação hoje e poderíamos estar muito melhores. Mas, só para terminar, Emerson, eu realmente acredito que a gente vai sair melhor como ser humano dessa crise e, ainda que com dor, vamos aprender com ela e nunca mais errar o que erramos em muitas coisas que fizemos nesses nossos tempos aqui. Eu gostaria de deixar um grande abraço a todos dessa minha querida ANEFAC e eu fico à disposição. Como você disse aí no seu comentário, essa é a minha opinião, tem outras opiniões,
E aquele que ouve é que sim, tem que julgar e dizer, não, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, e chegar à sua conclusão. Perfeito, é isso mesmo. Um grande abraço. Obrigado, Roberto. Bom, eu sempre fecho aqui o nosso podcast com uma reflexão, e a reflexão que eu faço agora é essa últimos minutos da fala do Roberto, que nós possamos, né, com essa crise, resolver os nossos problemas políticos que já deveriam ter sido resolvidos há anos, assim como esperamos que a China resolva seus problemas sanitários, que também já deveriam ser resolvidos há anos. Acho que essa é uma boa mensagem para a gente fechar aqui, sem acusações, né, sem partidarismos, mas racionalidade para a gente caminhar para um mundo melhor. Acho que essa é a visão que todos nós temos aqui. Muito bem, além deste podcast, a ANEFAC disponibiliza para você textos e vídeos sempre com informações relevantes. Por isso, visite o site da ANEFAC, que é anefac.org. E acompanhe a ANEFAC nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, YouTube, Facebook e Instagram. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e este foi mais um episódio do podcast Momento ANEFAC. Não se esqueça, compartilhe esse podcast com seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Até o próximo episódio.